Então, falando ainda, contando aqui sobre os grupos relevantes, nós temos aqui a comunidade. Então, é necessário a gente preparar a comunidade para que ela possa interagir com a polícia, né? Fazendo aquele esclarecimento que eu falei agora há pouco de direitos e deveres, né? Para que possa entender o sistema, né? E também elencar as prioridades, que a gente vê muito aí em reuniões que a gente não tem aquele vínculo com a comunidade. As pessoas vão às reuniões e falam qualquer coisa, inventam muita coisa, né? Falam de muitos assuntos e acaba tirando o foco, né? Do que se quer. Aí temos aí o grupo, né, que é Autoridades Constituídas. Esses grupos que a gente já falou anteriormente vão trabalhar apoiando, né, a polícia comunitária para dar um futuro, né, a esse policiamento. E lembrando que deve ser um policiamento sem foco político, né? Comunidade de negócios, eu não tenho muito acrescentado do que eu já falei, né? Mas aqui o que tem de importante é que o trabalho com essa comunidade é para diminuir, né, a incidência de crimes onde mais acontece, que são geralmente nos centros, né, comerciais e financeiros. Acontece muito aí a questão do roubo, a questão do furto, né? E também por conta da grande quantidade de pessoas, exige um pouco mais de atenção da polícia, né? Então vamos para o próximo. Instituições comunitárias. Isso aí a gente já falou, né? Tem muito que acrescentar. E a mídia também, então não tem o que acrescentar, a gente já falou agora há pouco. Então, adentrando aí na questão do bairro, né? O bairro seria o canto, assim, a unidade urbana, né? Onde a gente teria a polícia comunitária. Algumas experiências surgiram aí no Brasil, como em cidades, em estados, né? Mas o foco deve ser o bairro, lá é onde está concentrado, né? A maior parte dos problemas. E de forma comum, né? Não são problemas diferenciados de uma rua para outra. Geralmente são uma problemática só. Então, qual é a característica do bairro? O bairro é um local físico onde o cidadão mora e se identifica com sua coletividade, né? Corresponde à dimensão do território. Para a reivindicação coletiva, é ali onde as pessoas se identificam, né? Se você for falar num bairro, a exemplo aqui, bairro São José, as pessoas vão se identificar porque há esse sentimento, né, de que ali pertence ao mesmo bairro e aos mesmos problemas. Então, na escala de bairro se luta por obras, por segurança, por escola, né, centro de saúde, transporte e mais lazer. Então é a área que as pessoas começam a se mobilizar para isso. Então a polícia comunitária se faz aonde? No bairro, né, onde os problemas e soluções são específicas daquele local. Então, se você muda essa configuração de bairro para cidade ou para 2, 3 bairros, você tem que mudar o seu pessoal, tem que mudar a sua dinâmica de trabalho para cada unidade de bairro dessa aí, porque vão ser problemas diferentes e a solução também tem que ser de forma diferente, certo? Como eu falei agora há pouco, né, a nível de cidade e região, os problemas são genéricos e as soluções também. Então vai ser tipo colocar um sapato 42 em toda a população, onde há tamanhos variados, né, de tamanho 10, por exemplo, até o tamanho 50 aí. Então a gente tem que analisar isso aí. Então cada bairro tem sua característica, tem seu ponto a ser trabalhado e não podemos ter soluções genéricas, né? Isso é o que acontece no trabalho tradicional. E nós temos aí algumas diretrizes a partir de agora, né, para integrar com a comunidade. Primeiro, parceria com a comunidade.
Então a gente tem que reconhecer o potencial da comunidade, né? Que ela pode oferecer algo à nossa instituição nessa resolução dos problemas, né? Que afeta exatamente tanto a vida deles como a vida nossa, né? Como polícia militar. Muitas vezes a gente pensa que nós, como policiais militares, podemos interferir na vida das pessoas, mesmo sem conhecer, e as soluções que a gente dá acabam, ao invés de a gente resolver, a gente acaba gerando mais problemas ainda. Então, quem conhece mais a vida da comunidade é a própria comunidade. Então, ela tem que participar disso aí, né? Para também se tornar responsáveis por isso, por essa solução, né? A contribuição da comunidade pode variar desde o quê? Identificação de problemas até o planejamento de uma ação para combater e solucionar problemas de segurança pública. Então a população pode lhe ajudar a identificar um problema de um crime que está acontecendo, ou porque as pessoas estão se drogando bastante, porque tem uma Cracolândia ali naquela região. Alguns, por exemplo, os anciões vão poder dizer para vocês como foi o histórico, por que surgiu aquela Cracolândia. E baseado nessas informações, as soluções de segurança pública irão surgir realmente. Deve-se incentivar o quê? A participação através do diálogo com a comunidade, né? Trabalhar junto, né, com agentes sociais. O policial também deve fazer parte de atividades educacionais e outras atividades também sociais da comunidade. E com o objetivo de quê? De inserir, né, a polícia como parte da comunidade. Então o policial ele tem que participar da dinâmica do bairro, dinâmica da comunidade, com o objetivo de, além de sair de ser integrante, também de causar um elo de confiança entre o policial e a comunidade. Então o policial também deve ser um catalisador. É a mesma coisa de um facilitador, ele vai ser aquele que vai dar ignição, né, para algumas coisas. Um empurrãozinho primeiro ali para a comunidade, dizendo o que é que deve ser feito, qual o caminho, melhor caminho a trilhar, até porque, como eu falei, nós somos aí aqueles que têm o conhecimento dos direitos e deveres, das legislações, temos até, assim, muitas vezes uma capacidade intelectual maior do que as pessoas comuns, e essa é a mudança que está acontecendo nas instituições policiais, as pessoas entraram até com mestrado, doutorado. Então esse é o nosso papel também, certo? De agir preventivo dessa maneira. Vamos para frente. Também aí temos que ter uma mudança gerencial, né? A mudança na instituição, no sentido de se achar necessário essa questão de ter polícia comunitária, ter um foco nisso. E também, ao invés de só o policial estar recebendo as informações, ele também é um gerador de informações, né? Ele, junto com a comunidade, ele vai trabalhar essas informações e vai informar o comando, que é o mais certo, né? Que é o mais correto, é trazer de dentro da comunidade ou de onde está o problema para quem toma as decisões. Não o contrário, quem toma as decisões pega ali aquelas informações genéricas e tomam decisões genéricas quando as causas da violência são pontuais, são particulares, específicas. Então esse é o grande ponto assim, da polícia comunitária, essa questão de uma informação mais detalhada, mais trabalhada e mais focal, né? A gente não pode esquecer disso. Trabalhar de forma mais focal vai trazer mais eficiência ao trabalho policial, e de forma mais genérica ali a gente vai passar e voltar aquele ditado que a gente diz, que é enxugar o gelo, né? E é o que acontece quando as informações vêm de cima para baixo, nesse sentido aí do comando sempre está determinando e não conhece a realidade que ele está querendo no policiamento, né? Então devemos ter também a resolução dos problemas, né? Então se a polícia que,
Se a polícia, que sua atividade já está em ajudar a comunidade a resolver seus problemas, haverá, por parte das pessoas, um constante crescimento da confiança na polícia. Então a polícia ali ajudando na questão dos problemas ali, as pessoas vão ver, a gente vai dizer, ó, a polícia agora está mais eficiente, né? Estamos vendo aí sua eficácia e tal. Então vai gerar esse vínculo aí, né? Essa questão de confiança, né? Até porque o policial vai trabalhar não só naqueles problemas que ele tem como grave, né? Mas em qualquer problema aí que seja importante para as pessoas, né? E mesmo que não seja um problema específico da polícia, né? Ela deve agir, sim, em conjunto com outras agências públicas e com a comunidade para a resolução desse problema. Então a gente, antes de atuar como qualquer projeto de polícia comunitária, a gente deve conhecer a comunidade, né, e adotar algumas providências que a gente vai falar agora, que eu chamei de passo da ação. Então temos aí o passo a passo, que seria coleta de informações. Esse passo a passo pode servir também para vocês fazerem, elaborar aí o projeto de polícia comunitária, né? E a gente muitas vezes quer pular esses passo a passo. É uma prática aí a nível nacional, né? De chegar logo no número certo que está aí, que é a implantação. A gente logo implanta e depois a gente resolve os problemas. Não. Antes de instalar qualquer coisa, a gente precisa ver esses passo a passo. Vamos lá. Número 1 é coleta de informações. Você deve coletar informações, claro, para começar qualquer trabalho. Análise da comunidade. Identificação dos grupos relevantes, que são aqueles 6 grupos que a gente falou agora há pouco. Identificação das lideranças. Todo grupo desse tem liderança nas comunidades. Sempre vai aparecer pessoas que se apresentam como líderes de alguma coisa. E são pessoas boas para trabalhar porque elas já são disponíveis para fazer um serviço para a comunidade, né? Devemos ter sim uma reunião dos líderes, né, dos grupos relevantes, para informar o que a gente vai fazer, o que a gente quer, né, receber também deles informações. Número 6, identificação das áreas de aceitação comum e das áreas de discordância. O que é isso? Seria exatamente aí no diálogo, através do diálogo, a gente entender o que a polícia entende, o que seria a resolução dos problemas e a comunidade também passar para a gente o que é mais importante, qual é o problema que mais incomoda, né? Aí depois temos a implantação, que é o passo 7, né? Como eu falei, alguns botam lá no passo 1, mas é o passo 7. E por fim é o controle de qualidade e desenvolvimento. Toda empresa séria faz esse controle, verifica no final se o produto está ok, se está dando resultado, se precisa mudar alguma coisa e por aí vai. Certo? Então na coleta de informações nós devemos ter o quê? Verificar os problemas da área, né? Por onde vamos passar a operar como polícia comunitária. Vai ser feita a análise dos problemas da comunidade, que são realmente aqueles problemas que afligem aquela área, né? Características físicas e peculiares que estão ali naquela comunidade e tal, que não pode ser considerado como uma exceção da cidade, por exemplo. Vamos falar aqui sobre 2 regiões da nossa cidade. A área de praia e uma área lá próximo já, a divisa lá com Bahia. Então, nós vamos verificar que os problemas e as soluções serão diferentes, né? Então, temos que levantar essas características para a gente poder trabalhar em cima delas. Até para escolher vamos dizer assim, um veículo que possa ser utilizado. Vamos lá, na área de canavial, a gente colocar um veículo baixo, ele vai lá com muito buraco, muita lama, pode ficar atolado, pode quebrar, danificar muito mais rápido. E a gente pode utilizar uma caminhonete, né? Se a gente analisar direitinho, as ações de polícia serão mais eficazes nesse sentido. Temos aí a identificação dos grupos relevantes, né, que seria
uma reunião geral envolvendo 6 grupos, né? Depois ter uma reunião específica em cada área dessa aí, nessa área futura de base, ou de posto de polícia, ou PS, o que for a nomenclatura da polícia comunitária lá. Passando o que seria polícia comunitária, instruindo as pessoas. E também obter essas opiniões, né? Informações sobre os problemas existentes. E bem como encontrar uma reunião, ou um local de reunião que seja acessível, né? É importante frisar que os locais de reuniões não devem ser nos locais de instalação das bases. Deve-se procurar um local neutro para que as pessoas possam se sentir confortáveis em participar. Para não estar visando a base, porque tem comunidades que são tão assim, com um índice de violência tão grande, que as pessoas ficam com medo realmente de participar. E se você coloca uma reunião mais aberta ali, num canto mais visível, mais acessível, as pessoas vão até participar mais e vão ficar sem esse medo de participação, certo? Identificação das lideranças, né? Então, já falei um pouco disso, que sempre geralmente aparecem aquelas pessoas que são lideranças, elas se apresentam bastante aos policiais, até por conta de querer realmente participar e quando tem assim, uma oportunidade, elas se envolvem de maneira tal que acabam até colocando suas vidas em risco, né? Mas você deve procurar aquelas pessoas que não são políticas, né? Que não se envolvem tanto com política, que elas realmente estejam dispostas a iniciar esse processo de polícia comunitária, né? Que não leve em consideração os seus interesses, mas sim o interesse do bairro, da comunidade, que tenham atitudes positivas, né? Tenham valores, conheçam as normas, né? E que também tenham assim, um certo poder sobre as pessoas de estimular, de passar a informação, né? E captar o apoio dos cidadãos para o trabalho de polícia comunitária. Então são pessoas assim que vão facilitar demais o nosso trabalho, porque elas serão basicamente o porta-voz da comunidade para a polícia e também vice-versa, da polícia para a comunidade. Será um elo de ligação. Para ser o líder, né, vamos lá falar sobre as características desse líder, né? Então tem que ser uma pessoa que seja reconhecida, né, pelo grupo, pela comunidade, como seu porta-voz, que tenha a capacidade de inspirar a ação e estimular a participação continuada geral dos cidadãos. Então ela tem que ter essa capacidade de mobilização. Vou botar aqui. Então você tem que ser realmente uma pessoa dinâmica, né? Alguns usam o termo aí, tem uma visão aí holística, né, da coisa, tem uma visão ampliada, também uma coisa mais que não seja muito, vamos dizer assim, tolhida de informações, que não possa participar de maneira alguma, mas que seja aquele canal, que, assim, facilitador mesmo, que junto com o policial, que já é um catalisador, as coisas possam ser promovidas de um lado e do outro, da comunidade e do parte da polícia, né? Lembrando que essa liderança não deve ser um comandante, né, para as pessoas da população, né? E deve ser lembrado a ele também que ele não pode ser nem autoritário, né? Nem ele pode querer também interferir nas ações de polícia, né, que são específicas nossas. Até para não colocar em risco a vida deles. E a gente deve estar atento a isso, para não colocar a vida de ninguém em risco. Então a gente tem que verificar essa questão dessa participação. Houve já experiências aí a nível nacional do cidadão aí entrar em viatura para fazer abordagens. Não se engane que isso aí não é mentira, não é uma verdade. Já aconteceu e pode ocasionar a morte do cidadão desse aí. E não é a função dele, né? A função dele é exatamente manter esse relacionamento entre a polícia e a comunidade, certo? Então nós temos aí algumas estratégias para
mobilizar tanto as lideranças e a comunidade, como a comunidade, né? Primeiro, estabelecer um horizonte ético, né, de trabalho. Então, não deve-se querer também, além de ser ético, o policial não deve querer sugar demais, não deve querer tomar vantagem sobre o cidadão, que ele vai estar atento a isso e vai acabar cortando o vínculo entre ambos. Adotar uma comunicação com propósito básico, né, que seria a polícia comunitária e a melhor qualidade de vida das pessoas. Adotar uma polícia mais pedagógica, a gente falou isso agora, recente. Um trabalho com grupos, trabalhar com grupos, deixar muitas essas coisas assim de individualismo. Também a gente tem que deixar isso de lado, porque gera ciúme, geralmente numa comunidade. Existem várias lideranças, e aquela liderança que você tem mais afinidade, aquela que você mais trabalha, está errado. Você tem que trabalhar com todas aquelas que estão ali em volta, em torno ali daquela comunidade, certo? Potencializar os interesses, trabalhar nessa questão de dar realmente ênfase àquilo que é interessante, que as pessoas consideram como importante, né? E superar as expectativas, convocando sempre as vontades, né? A gente precisa trabalhar de forma que as pessoas entendam que o nosso trabalho é importante e também elas possam acreditar que a polícia está fazendo um trabalho melhor do que foi proposto, né? Isso vai motivar mais e mais as pessoas a estarem junto da polícia e trabalhando junto conosco. Nós temos aí direitos humanos, né? Coisa de polícia, também nós devemos respeitar os direitos humanos, né? Tudo aquilo aí que já foi solidificado aí na nossa sociedade, a polícia deve trabalhar nesse foco. Porque o cidadão vai ver lá o seu trabalho, policial comunitário. Ele está falando uma coisa, o discurso é uma coisa, na prática é outra. Então isso vai gerar desconfiança. Ou ele pode pensar da seguinte forma: não, se fulano é um cidadão de bem, foi vítima da polícia, eu também posso ser. Então acaba gerando um distanciamento se o policial não respeitar os direitos humanos. Temos aí a reunião, né, dos líderes, dos grupos relevantes. As primeiras reuniões geralmente é o quê? As seguintes características, né, que seria a expressão de sentimentos e percepções, né, aquele primeiro contato mesmo, olá, tudo bem, meu nome é fulano, tal, né, estamos aqui agora na sua comunidade, a gente gostaria da participação de todos, tal, e por aí vai, né. Seria realmente assim um primeiro contato, o relacionamento primeiro relacionamento entre a comunidade e a polícia. O segundo ponto seria a aceitação dos fatos reais. A polícia começa a entender qual é a dinâmica do bairro, qual é o foco de segurança pública que as pessoas têm em sua mente, têm em sua visão para poder melhorar ali a vida das pessoas. E o policial vai ter conhecimento realmente do que está se passando através dessas reuniões. Também tem aí a discussão para aqueles fatores que contribuem para o mal entendido, né? Muitas vezes uma ação policial foi mal entendida, ou a comunidade também é tida como uma comunidade violenta porque o policial nunca chegou a conversar com as pessoas, nunca chegou a se relacionar, então gera mal entendido de um lado ou de outro. Isso é um ponto importante aí quando se abre a conversa, o diálogo entre ambos, né? E geralmente acontece no término aí aumento do número de percepções positivas entre os grupos. Geralmente todo mundo fica feliz no final, se abraça, vai dar certo e tal. E isso aí que deve dar continuidade ao trabalho, né? Aí temos aquela parte que eu falei, aí, identificação das áreas de aceitação comum e áreas de discordância, né? Ver a percepção que a polícia tem com relação ao seu papel, né? Que pode ser comparada com a percepção que a comunidade tem do papel da polícia e vice-versa. Então,
cada um tem um ponto de vista com relação ao trabalho da polícia. É importante essas reuniões, esse contato com a comunidade para também entender aí o que é que o cliente quer, né? E o que é que o servidor tem a oferecer. E muitas vezes tanto o papel como de um como a expectativa do outro são conflitantes. E é preciso assim, aparar as arestas, né, para que as coisas se caminhem de forma que os dois fiquem satisfeitos. O problema consiste em geral nas próprias limitações, né, e restrições que cada grupo possui por causa da sua história passada, problemas financeiros. Então, algumas dificuldades, por exemplo, da comunidade em participar, a polícia vai ter conhecimento e a da polícia também. Muitos cidadãos acreditam aí que a polícia tem um aparato aí de guerra, né? Outros acreditam que a polícia está tão despreparada que não tem como agir contra o crime. Então esses contatos iniciais servem para isso, né? Para igualar os pensamentos, colocar na balança ali, ver o que a gente pode fazer de melhor, com as ferramentas que a gente tem hoje, com a participação que a gente tem hoje. E assim que deve ser feito. Aí temos aí, chegamos aí quase ao final dessa parte, com relação à implantação, né? Os grupos não irão necessariamente concordar em todas as áreas, mas haverá em geral, né, suficientes áreas comuns para a possibilidade de cooperação, né? Então, nem sempre a polícia vai conseguir convencer a todos e nem todos irão participar e nem também querem participar. Isso aí é fato, não adianta a gente querer colocar a goela abaixo dentro da comunidade uma polícia comunitária. Então assim, o desestímulo de alguns é natural, né? Mas o que deve ser feito é procurar maneiras de motivar os grupos que estão ali envolvidos para dar continuidade. Então, se você encontrou dificuldade num determinado local para implantar uma polícia comunitária, mas tem algum grupo ali que quer participar, não se deve deixar as coisas de forma que abandonar porque um determinado grupo não participa, não. Você deve trabalhar exatamente com aquele grupo que quer participar das soluções, né, de segurança pública. E o final aí seria o controle, né, da qualidade do desenvolvimento contínuo. Então é necessário que ao longo do policiamento novas ideias sejam testadas, demandando ainda avaliação e reflexão individual e em grupo. Então deve-se fazer reuniões aí, deve-se fazer avaliações, pesquisa na comunidade, como é que está o trabalho, né? Fazer até de forma empírica mesmo, esse levantamento para ver o que é que pode ser melhorado, qual a área que a gente pode trabalhar ainda, que a gente não está trabalhando, né? Sempre estar motivando as pessoas, né? E transmitir que suas opiniões serão valorizadas, né? Mostrar aí a importância da voz da comunidade e tá dando esse retorno realmente às pessoas do seu trabalho, certo?